O Brasil está quebrando, estamos em crise. Você sabia que existem oportunidades nesse momento também? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a importância de você analisar o mercado, analisar o momento também para tomar algumas decisões. E a direita diz que o país está muito mal. Então diz que o país tem tido aí uma grande recessão à frente, à vista. E a esquerda já diz que estamos a mil maravilhas, crescendo cada vez mais, o PIB cada vez maior, a economia cada vez mais forte. E eu te pergunto, na sua análise, como é que nós estamos? Nós estamos como a direita está falando ou nós estamos como a esquerda está falando? Vamos analisar alguns indícios para que a gente possa ter clareza se o país está ou não passando por alguma dificuldade. Primeira pergunta que eu te faço. Na hora que você vai no supermercado, você tem percebido um aumento constante nos preços? Então, será que quem está errado, a direita ou a esquerda? Na hora que você vai abastecer seu carro, você tem visto aí os preços aumentando também ou não? Você tem conseguido aí realizar os seus objetivos durante a sua vida e tem conseguido ampliar os seus sonhos também, construir aí seus objetivos para que você possa viver uma vida cada vez mais próspera ao longo dos anos ou não? Crises sempre vão existir. Agora, depende de como que você age durante essas crises. Sabia que o momento de uma crise é o momento de uma grande oportunidade? Então, nesse vídeo eu estou falando exatamente sobre a importância de você interpretar o momento econômico e tomar decisões independente do momento econômico para que você eleve seus resultados também. Então, na prática, analisamos se está quebrando ou não. Agora, vamos entender o que o governo tem feito para que você possa entender o que pode acontecer no nosso país também e no mundo. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: nós estamos num momento atual direcionando para uma questão de política, eleição. Então a gente tem aí uma campanha política já começando a ser executada de ambas as partes. Então no próximo ano, quem está no poder atualmente é a esquerda. Ela está fazendo o quê? Ela está aumentando as despesas para que possa conseguir aí recuperar uma popularidade que está perdida, ou está sendo perdida. E aí, para que isso aconteça, o que esse governo tem que fazer? Ele tem que fazer com que a população entenda que o país está melhorando. Mas a gente tem que refletir, será que tomadas de decisões como, por exemplo, liberar créditos, da forma que está sendo feito, com um crédito consignado para empresas privadas, uma liberação do fundo de garantia, por si só vai fazer com que você eleve seus resultados financeiros? Ou seria uma antecipação de algo que você iria receber, mas recebendo muito menos agora, e lá na frente com certeza você vai precisar e simplesmente está enxugando gelo na proposta e você está sendo impactado diretamente e muitas vezes está entendendo que isso não é solução? Estamos num país que a dívida do país está aumentando cada vez mais, ou seja, o país está gastando cada vez mais para manter a economia, manter aí as aposentadorias, manter aí as linhas de crédito e muitas vezes o quê? Gerando uma recessão. Por quê? Porque tem um recurso disponível em alguns momentos, mas com a taxa de juros muito, muito alta. E há de entender que não adianta entregar dinheiro para quem não sabe cuidar desse dinheiro. E o nosso país, ele está gastando mais do que ele arrecada. E aí nós temos até uma expectativa de aumento do PIB, por exemplo. Um aumento até razoável, mas muito abaixo do que deveria ser para que o país passe a ter superávit. Imagine você aí na sua casa gastando mais do que você ganha, do que você gera de renda. Mas você tem uma possibilidade de aumentar o seu faturamento, você tem uma possibilidade de aumentar o seu salário, mas isso ainda não aconteceu. E você está cada vez mais imaginando que você vai ter um aumento, gastando mais do que você ganha. É exatamente isso que está acontecendo no nosso país agora. O país numa corrida eleitoral desenfreada, está tomando decisões muitas vezes para recuperar uma popularidade por uma eleição que está por vir. E será que o problema está só aumentando? Crises, nós vamos encontrar elas constantemente. Ou vai ser uma crise política, ou vai ser uma crise na sua saúde, uma crise na sua renda, uma crise no seu custo de vida, uma crise no casamento. Então as crises elas sempre vão existir. Mas no momento de crise, independente da área, que você pode desenvolver e crescer muito mais. Então entender que nosso país em si, a gente tem algumas coisas muito favoráveis. Entre elas, nós temos um país que tem um clima muito parecido de norte a sul. Nós temos um país que não tem grandes catástrofes, como terremotos,
E a gente começa a entender que é um país com um grande potencial de crescimento, com muitas reservas, com agronegócio, com as commodities, minério, petróleo, várias outras coisas, grãos, que são exportados aí pelo mundo inteiro, cada vez mais fartos. Agora eu te pergunto, será que isso, por si só, vai garantir uma economia cada vez mais satisfatória do nosso país? Com uma má gestão, isso vai acontecer ou não, independente se é a direita, se é a esquerda? Nós temos, infelizmente, também muitas pessoas levando a área política muito pelo fanatismo. E muitas vezes entendendo que, se o partido A ganhar, eu estou bem. Se o partido B perder, eu não estou bem. Será que isso vai fazer com que você aproveite oportunidades, independente de quem está governando o seu país, o nosso país? Tem aí crises mundiais acontecendo também. Por exemplo, nessa semana, a gente teve aí a informação que nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, está existindo o quê? Um tarifaço, ou seja, um aumento nas tarifas para que você possa o quê? Mandar um produto para os Estados Unidos, por exemplo. E aí o que vai acontecer? O mundo está vivendo um caos momentâneo, ou um caos que demande um tempo um pouco maior, visto essas mudanças nas práticas comerciais que estavam sendo feitas. E aí eu te pergunto, o que isso vai impactar na sua vida, hein? Vão existir oportunidades? Também vão existir situações que você vai ser prejudicado também. Mas, o que você vai fazer com essa informação? Por exemplo, vamos supor que você seja um usuário de um iPhone. E vamos supor que o iPhone ele passe a ficar mais caro por causa desse tarifaço. E aí o fato de, por exemplo, a gente ter um custo maior para colocar um produto nos Estados Unidos, faça com que o Brasil também exija um custo maior para trazer um produto de lá, para beneficiar as empresas daqui, por exemplo, ou de outros países. O que pode acontecer, hein? Talvez você pode tomar a decisão de experimentar, por exemplo, um outro aparelho, como um Samsung, e pode se surpreender com algo que você não iria se surpreender porque você só utilizava, por exemplo, o iPhone, por exemplo, tá? Existe uma outra oportunidade também. Vamos supor que o custo para um produto chegar nos Estados Unidos fique maior e, consequentemente, os Estados Unidos não comprem esse produto no Brasil, como, por exemplo, grãos, como, por exemplo, algum produto da área da agropecuária, por exemplo, carnes. E aí o que vai acontecer? Provavelmente, como os produtores do Brasil não vão estar exportando do jeito que estavam para os Estados Unidos, eles vão ter que o quê? Focar no consumo interno ou exportar para outros lugares. Talvez surja a oportunidade de quê? De reduzir os preços dos produtos aqui. Então a gente tem que entender que uma crise pode gerar muitas oportunidades. Costumo dizer o seguinte, numa crise você pode comprar lenço ou vender lenço. E aí, o que você tem feito? E eu te digo o seguinte, independente da crise que nós temos agora, outras crises vão chegar. Na sua vida, no país, na economia, na sua cidade, mas as oportunidades estão aí à disposição de todo mundo. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas estão o quê? Buscando culpar outros por talvez resultados pessoais. E qual lado que você tem tomado? O lado da autorresponsabilidade na sua vida, onde você se sente uma pessoa cada vez mais autorresponsável por aquilo que você está fazendo? Ou você tem sido aquele procrastinador que muitas vezes está questionando, está reclamando, mas não tem tomado decisões? Alguns meses atrás o dólar disparou. Você sabe comprar dólar? Você tem conhecimento nesse assunto? Alguns meses atrás o Bitcoin disparou. Você também sabe utilizar, sabe comprar? Ou você é daquele público que não guarda nada mesmo porque não sobra nada e dá essa desculpa que isso por si só não te dá condições de guardar nada? São muitas mudanças, são muitos momentos, mas são muitas e muitas oportunidades. Em que bolha que você tem vivenciado? Aquela bolha do pessimismo ou do otimismo? Na bolha das pessoas que buscam autoconhecimento, desenvolvimento, ou na bolha daquelas pessoas que deixam minha vida me levar e muitas vezes ficam reféns de decisões externas e não tomam decisões nenhuma para que possa superar da melhor forma? Existem momentos em que você pode o quê? Mudar a sua estratégia. Mas só faz essa mudança quem busca o autoconhecimento e quem está atento às oportunidades. Será que faz sentido para você interpretar se o país está em crise ou não, de acordo com o que você está vendo e está percebendo no seu dia a dia? Mas será que faz sentido para você, independente se está em crise ou não, entender que você é o autorresponsável para tomar a melhor decisão e superar essa crise e sair dela muito mais forte? Se o país está quebrando ou não, eu não sei. Mas, se você não se desenvolver,
infelizmente, independente de partido, política, de renda, você vai ter problemas. Pense muito nisso, hein? Gostou desse conteúdo? Não deixe de dar o seu comentário aqui embaixo e fale, e aí, o custo de vida tem aumentado para você? Me diga aqui, você entende que o país está quebrando ou não? Qual que é a sua opinião? Não deixe de se inscrever nesse canal, ativar as notificações e todas as semanas eu tenho compartilhado conteúdo por aqui, para que eu possa o quê? Te ajudar, para que você possa cuidar do seu dinheiro do jeito certo. Nos encontramos nos próximos vídeos.